Bem-aventurados os aflitos, eles herdarão a terra. Quando Jesus proferiu essas palavras, deixando para cada um de nós esse roteiro seguro do que ele estava falando, era exatamente: se passares pelas tuas aflições em comunhão, herdarás a terra. Se passares pelos retornos das dores que foram plantadas nos milênios que se antecederam em comunhão com a presença de Cristo, todos que assim procederem herdarão a terra. E poderíamos nos perguntar o que era herdar a terra. Claro que Jesus não está falando de herdar um pedaço da terra, nem herdar a terra fisicamente. Até porque nossa passagem pela terra é sempre temporária. Ele estava se referindo a herdar o que a terra acolheu no seu desenvolvimento enquanto ser também, que é o projeto Humanidade, que é o desenvolvimento da individualidade humana. Então poderemos herdar este processo na Terra se passarmos pelas dores, pelas aflições em comunhão. Passar as aflições em comunhão é exatamente não viver as aflições, é passar por elas num espaço tão protegido da comunhão, que as dores não doem. E o que se cria é um espaço de observação dos desencontros, das desarrumações dos sistemas, sejam eles sociais, culturais, ou mesmo biológicos, afetivos. Quando estamos em comunhão, podemos olhar o caos de fora dele e não se misturar com ele, mesmo que esses caos estejam nas nossas células. E ao fazermos isso, desenvolvemos a capacidade de verdadeiramente nos percebermos como essência, como espírito. Semelhante a alguém que pudesse dizer: a minha roupa rasgou ou a minha túnica manchou, mas não sou eu que estou manchado nem rasgado. Eu estou em perfeita unidade com teu amor, meu Deus, a ponto de olhar a minha túnica rasgada e ter até compaixão dela. Essa túnica, esse invólucro precisou receber no seu corpo alguma desordem que traz notícias de grandes desordens do passado. Mas se vividas sem identificação, sem revolta, sem sofrimento desnecessário, se torna só: deixe-me assistir este processo, tentando resolvê-lo ainda, porque muitas coisas nesse estado de paz podem ser resolvidas, podem ser reencaminhadas. E quando isso acontece, se cria um testemunho para todos que ainda não sabem se diferenciar dos invólucros, que ainda pensam que são o corpo onde moram, os bens que possuem, as emoções que vivem. Então, as almas que estão nesse estado evolutivo, elas precisam de testemunhos, de pessoas que passam por rupturas nos invólucros, sem que haja abalo na alma.
E isso é um processo educativo daqueles que observam, é um processo de emancipação espiritual daqueles que o vivem. Bem-aventurados os aflitos, eles herdarão a terra. Que palavra maravilhosa, enigmática. Dentro dela tem compêndios de uma psicologia espiritual que esclarece que aflições são essas, de onde elas vêm, porque elas precisam voltar e como poder passar por elas sem se tornar elas. E cada vez que um ser humano consegue passar pelas suas aflições dessa forma, o ciclo de desenvolvimento humano se completa. Então alguém herdou da divindade o projeto humano em si mesmo. Isso é tão maravilhoso. Cristo ampara todos aqueles que caminham pela terra nesse processo de diferenciar-se dos seus invólucros, podendo então perceber com mais nitidez quem verdadeiramente são. Milhares de almas, não são milhões, mas são milhares de almas fazem essa jornada rumo ao teu coração. Toma elas, ó Cristo amado, como seus filhos diletos, aqueles que têm saudade de ti e estão no caminho de retorno. Eles precisam da tua presença mais do que qualquer coisa, do teu olhar como alimento, da tua pulsação como bússola, para que possam trilhar esta jornada sem se perder no caminho. Maravilhoso caminho de individuação oferecido a todos nós que estamos na Terra neste momento. Eu não sou o corpo no qual habito e não sou, inclusive, as desordens que este corpo precisa vivenciar para colocar em equilíbrio as desordens que um dia coloquei no mundo nesse nível. Eu não sou também as desordens emocionais, dos sentimentos, dos pensamentos e das vontades que porventura esses corpos precisam passar. Eu sou aquele que observa e tenta equilibrar essas desordens. Quando há possibilidade para isso, quando não há, caminha sobre essas águas turbulentas sem se perder do teu amor. Eu te peço, Jesus, que permaneça bem pertinho de todos aqueles que estão passando por essas experiências. Só com a tua presença esse caminho é possível de acalmar as tempestades de todos os elementos que vivem em nós. Os elementos do físico, da matéria, os elementos das emoções, que são as águas, os elementos do pensar, que são os ventos, as ventanias, e as desordens do eu, que são as desordens do fogo. Fica junto de nós, Jesus, de todos que estão passando por provas específicas, para que possamos passar por elas e não ser capturados por elas. Que o teu amor nos conduza, nos proteja, nos dirija para o teu coração, hoje e sempre, para sempre.